Bom, estamos gravando já então. Então, pessoal, vamos lá começar a aula. Bora começar os trabalhos. Boa noite para quem eu não falei boa noite ainda. Bora. Compartilhar minha tela com vocês porque eu vou começar resolvendo aqueles exercícios que eu deixei na aula passada. Tá? De derivada. E a lista lá que eu mandei para vocês também é de derivada. Compartilhar minha luzinha aqui com vocês. Espera aí que eu não vou compartilhar assim não. Vou compartilhar de outro jeito. Vocês estão vendo minha luzinha aí, né, galera? Sim. Joia, então vamos lá. Eu tinha deixado algumas funções para vocês que vocês derivassem. Na listinha que eu passei tem mais algumas, nós vamos derivar algumas delas juntos. Então vamos lá. O primeiro que eu havia deixado, o exercício A, era uma funçãozinha simples assim, uma funçãozinha receita. Facinho assim, a receita em função de x, sempre receita em função da quantidade produzida, era 15x. Olha só, a derivada de x é 1. Portanto, para eu resolver essa derivada aqui, ficará assim, ó. Escrevemos, espera aí, a gente pedindo para entrar ainda. Escrevemos assim, ó. R', ou seja, a derivada da receita é a receita marginal, portanto, a receita marginal ficará 15 vezes 1, que a derivada de x é 1, adotaremos isso como resultado já pronto. Portanto, a receita marginal, ou seja, a derivada da função receita será uma função constante, será igual a 15. Acabou o exercício aqui, ó. Receita vale 15. Esse é o A que eu havia deixado para vocês ali fazerem, inclusive no mesmo dia, para quem foi possível. Esse daqui é o exercício A. Vamos ao próximo. O A tá aí. Não esqueça de colocar o linha aqui, tá? Quando for derivar. Esse linha significa que essa não é a função principal, essa é a derivada da função. Se for uma função receita, quando vocês verem R' assim, significa receita marginal. Eu só esqueci isso daí, professor. Tranquilo, mas derivou certinho, né? Sim. Vocês viram que derivada das chamadas funções polinomiais, que é essa que nós estamos trabalhando, é relativamente fácil. A B, que eu havia deixado para que vocês fizessem lá, ela era assim, era uma funçãozinha custo, a derivada da função custo é o custo marginal, e ele estava assim na telinha lá que eu havia deixado para vocês, ó. 4x² menos 5x mais 40. Então vamos lá. Vou derivar, coloco a linha aqui, ó. Derivada de uma função é a linha. Quando eu tenho a linha na função custo, o nome é custo marginal. Tomba o expoente. Quem já quiser tombar fazendo a conta direto, fica à vontade. Por questões didáticas, eu vou só tombar o expoente, ó. Então, esse 2 que estava aqui em cima, ele é tombado aqui para frente, desce multiplicando. Fica 2 vezes 4x, o quadrado ali perde. Menos, derivada de x é 1, menos 5 vezes 1. A derivada do custo fixo, derivada da constante é 0, nem vou copiar o 40 ali, ó. Portanto, o custo marginal para essa questão B ficou assim, ó. Custo marginal. 2 vezes 4, 8. 8x menos 5. Esse é o custo marginal. Se esse é o meu custo, esse daqui é o meu custo marginal. Só lembrando que relembrar é viver,
eu uso sempre a função custo marginal para fazer análise sobre os custos. O próximo, quero C. Resolução lá. O seu havia passado uma funçãozinha lucro para vocês, o L. Ó. O L era assim, ó. L em relação a X produtos vendidos era X ao cubo menos 5x quadrado mais 14x menos 100. Menos 100. Seguindo lá então, Seguindo lá então, ó. Vou derivar. Derivou, coloco o tracinho aqui em cima. A derivada dessa função L ficará assim, ó. Tomba o expoente, então vai ficar 3x, o que era cubo vira quadrado, subtrai 1 do expoente. Menos, o 2 tombou na frente do 5, 2 vezes 5, 10. 10x. Mais, derivada do x é 1, 14 vezes 1, 14. A derivada da constante é 0. Todo número menos 0 é igual a ele mesmo, acabou. Essa daqui é a função lucro marginal. Ó. Essa é a funçãozinha lucro marginal. Está derivado já. Essa é a função lucro marginal. Derivadinho, bonitinho. Difícil ou fácil derivar, gente? Achei fácil. Fiquei tranquilo também, professor, também. Só Vai ser assim na prova, professor? tombar às vezes. Vai, mas lembre-se, ó. Isso daqui, por isso que a lista que eu mandei para vocês agora eu chamei de lista 1, porque isso é só pré-requisito para nós fazermos análise financeira, análise e gestão financeira. Para conseguirmos fazer uma gestão financeira. Hoje nós vamos ver o primeiro recurso da administração financeira, tá, gente? O chamado gatilho de alavancamento orçamentário, GAO. Nós vamos esperar chegar lá. Aliás, hoje eu vou mostrar para vocês duas ferramentinhas da gestão financeira. Lembra que na aula passada eu terminei falando que nós íamos resolver uma parte dos exercícios da lista. Vamos começar a falar sobre o custo fixo especificamente, sobre custo variável, conforme disse para vocês na outra aula, um pouco mais difícil de mexer. Nós vamos falar sobre equilíbrio financeiro, a famosa PE. PE, ponto de equilíbrio. Já nós falaremos disso, depois do GAO. Aí já, vocês entendendo toda essa parte, sabendo calcular, aí nós vamos começar a falar das ferramentas que eu tenho para otimizar o lucro, que é o grande objetivo de um administrador financeiro. Aumentar os lucros, aumentar a rentabilidade, aumentar capital. Se eu souber fazer tudo isso, mas eu não conhecer ferramentas disponíveis para fazer, para administrar mesmo o negócio, de muito pouco, quase nada adianta. O exercício D, que eu havia deixado aqui na minha lousinha para que vocês copiassem na aula passada, era esse aqui, ó. Aí não era lucro, é uma função f qualquer. Ó. Em matemática nós temos o hábito de chamar o f as funções de f. É uma função qualquer f em razão de x. E ela era, ó, x à quinta menos 4x à quarta menos 3 meios de x. Viu fração, galera? Não se assustem, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês rapidamente, se vocês tiverem algum amigo, parente, irmão, pai, conhecido que está fazendo, por exemplo, engenharia ou matemática, vocês falarem para ele, eu estou aprendendo derivada na faculdade e estou achando fácil. Ele vai querer simplesmente bater em vocês. Falem só que é derivada polinomial só. O conteúdo derivadas vai para muito além das derivadas polinomiais. Tem outros tipos de derivada aí. Mas vamos lá. Vou derivar, tem que colocar a linha aqui na frente. Então vai ficar f' de x. Esse f' significa que agora não é mais a função, é a derivada da função. Tombo o expoente, o que era x à quinta, ficou 5x à quarta. Tombo o expoente, tombando 4 ali, ele vem para frente. 4 vezes 4, 16. Ficou 16x ao cubo. Derivada do x é 1, 3 vezes 1, 3.
Aqui fica simplesmente o 3/2. Acabou. Derivei a funçãozinha aqui, ó. Tá aqui a derivadinha da função, ó, que bonitinho. Tem gente pedindo para entrar. Tá aí. Essa é a derivada da D que eu havia passado lá para vocês. Resolvendo agora a E, questão E, ou E, como se diz lá no Nordeste, questão E, ela era assim, ó. G de x, uma função g qualquer, era 5x à quinta sobre 3 mais 8x. Facinho, né, gente? Ó, g', a derivada da função x ficará assim, ó. 5 tombou para frente, 5 vezes 5, 25. Cai sempre um grau da minha função, era uma função de quinto grau, vai virar uma de quarto. O 3 conserva ali embaixo. Mais 8, que a derivada de x é 1. Acabou. Essa é a derivadinha dessa função. Professor, aí. Pois não. Você pode voltar na E de novo? Porque Posso. Travou aqui, eu não entendi. Posso sim. Voltando. Essa era a função, né? Que eu havia passado para vocês na aula passada. Havia deixado aqui na luzinha para que vocês fizessem. Essa aqui é a função. Isso. É ela quem eu vou derivar. Derivar uma função polinomial é uma operação matemática. É simples assim, ó. O expoente que está aqui eu tombo para frente. Aí ele sempre desce multiplicando o número que já está lá. Então, na hora de eu fazer a derivada, não esqueça de colocar a linha aqui, ó, que significa derivada. Aqui está escrito assim, ó. Essa é a função g de x. Essa é a derivada da função. Viu esse tracinho aqui em cima? Derivada. Aí fica assim, ó. 5 desceu, desce sempre multiplicando. 5 vezes 5, 25. Lá em cima eu subtraio 1. Então, se ela era do quinto grau, agora ela vira do quarto grau. Aí, mantenho 3 lá. Ó. A derivada de x é 1. 1 vezes 8, 8. Acabou. Está derivadinha a função. As derivadas são muito importantes, viu, gente? Qualquer curso superior que vocês forem fazer, qualquer pós-graduação que vocês forem fazer, na área de gestão financeira, de economia, contabilidade aplicada, vocês estudarão muito derivada, mas muito mesmo. As aplicações da derivada são absurdas, de tanto que tem. E aqui fica, então, resolvida aquela listinha que passei para vocês na aula passada. A listinha que eu passei a vocês via Marcos lá, que mandei para ele já, é essa daqui, ó. Essa eu não vou começar resolvendo agora com vocês, resolverei só alguns deles. Mas por que eu não gostaria de começar resolvendo essa lista aqui com vocês hoje? Justamente porque eu queria deixar para casa para que vocês praticassem um pouco sozinhos e me trouxessem dúvidas na semana que vem, tá? Essa eu não converti para PDF, porque quando você converte, tem fórmula matemática assim para PDF, dependendo do seu leitor de PDF, ele distorce as fórmulas. Então, ao invés de aparecer aqui ao quadrado aqui, pode aparecer aqui, um 2 aqui do lado, fica feio. Por isso que ela está lá no Word, né? Tá? Como ela está o Word editável, cuidado para sem querer vocês não trocarem algum número aqui na hora de resolver a lista, tá? Mas, pelo menos 2 esse daqui até o final da aula de hoje eu resolvo. Tá? Para a gente trabalhar um pouco mais com derivada. Mas vocês viram que não tem segredo. Tomba o número lá na frente, o expoente cai em uma unidade, a derivada de x é 1, derivada da constante, do valor fixo que não muda aqui, ele é 0. Galera, terminando a aula, estarei enviando esse materialzinho em PDF aqui para vocês, tá? Esse PDF é do curso de Administração Financeira e Orçamentária da USP. No entanto, a gente pode usar porque ele é de domínio público, tá? Não é pago. E todas as referências que eles trazem aqui também são referências oficiais do nosso curso.
As referências contidas nesse PDF são só referências de pessoas absurdamente especiais para o ramo da economia e administração financeira no Brasil, tá? Ele traz um monte de referências e lá no fim ele traz as referências bibliográficas, o que é legal para vocês terem também, para quem quiser pesquisar mais a fundo, ler um pouco mais. Então, assim que terminar a aula, já mando esse PDF inteiro para vocês. Lembrando, esse PDF é do curso de Administração Financeira. O PDF é do curso de Administração Financeira lá da USP. É de domínio público, então pode baixar à vontade, pode usar à vontade. E ele só traz conceitos absolutamente relevantes para a administração financeira, tá? E aqui tem tudo que a gente vai trabalhar. Como eu já trabalhei com a professora que bolou esse material didático para o curso de graduação à distância de lá, em administração financeira, tá liberadão para a gente usar aqui à vontade, usemos sem moderação. O material parece extenso, mas não é. O que eu falarei com vocês hoje é de uma coisa, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento aqui para falar com vocês, é de uma coisa extremamente importante para quem vai fazer administração financeira, gestão de negócios. É o famosíssimo equilíbrio financeiro. Então vamos entender primeiro o conceito de equilíbrio financeiro e depois a gente vai para a calculeira. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês, que acho que fica até mais fácil quando eu estou usando a câmera, gravando, transitando entre telas desse jeito aqui, fica pesado, aí minha imagem fica falhando. Prontinho, minha tela está aí para vocês. Então vamos lá. O que é equilíbrio financeiro, galera? Equilíbrio financeiro é o sonho de consumo de qualquer empresa, seja ela uma indústria, uma prestadora de serviços, a barraquinha de cachorro-quente. Equilíbrio financeiro, o equilíbrio financeiro acontece exatamente quando lucro e custos, receita e custos se igualam. É simples assim. Receita e custos se igualam, fica em zero, fica tudo zerado. Eu estou no meu equilíbrio financeiro, eu estou literalmente me equilibrando. A partir daquele valor, por exemplo, tem uma barraquinha de cachorro-quentes. Eu sei que para compensar eu sair de casa, eu tenho que vender 15 cachorros-quentes. Então está compensando eu sair de casa. Se eu vender 14, eu começo a ter prejuízo. Se eu vender 16, eu começo a lucrar. Isso que é o equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro é o ponto onde tudo se iguala. Aqui a gente vai falar um pouquinho de equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro também é conhecido pela economia como... Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Acho que fica melhor para vocês. Vamos pular para 200%. Também é conhecido como análise custo-volume-lucro. Essa análise custo-volume-lucro é uma análise que visa, análise custo-volume-lucro. É uma análise que visa o equilíbrio financeiro, o PE. Tanto que está aqui, ó, nas notinhas aqui do lado desse PDF que eu enviei aí para vocês, ele traz um monte de notinha de observação. Ele está dizendo aqui, ó, análise custo-volume-lucro também é chamada de análise do ponto de equilíbrio, PE. É o famoso equilíbrio financeiro. Observem o seguinte, ó. Quando eu ensinei para vocês o lucro marginal ele consegue me mostrar duas coisas. Ele consegue me mostrar o máximo que eu produzo para obter lucro. Então ele me mostra o máximo de peças que eu tenho que vender para que o lucro seja máximo, ou melhor, a quantidade de peças que eu preciso vender para que meu lucro seja máximo. E ele consegue mostrar ponto a ponto, pelo fato da derivada ser uma taxa de variação instantânea, ele consegue me mostrar ponto a ponto quanto que eu estou lucrando com cada uma das minhas peças vendidas. Então, o lucro marginal, por exemplo, ele não mostra quando eu vendo 17 cachorros quentes, qual é o meu lucro acumulado? O que me mostra isso é a função lucro bruto lá que eu mostrei para vocês, simplesmente função lucro. Ele me mostra, quando eu vendo um cachorro quente, eu lucro quanto? 2 cachorros quentes, eu lucro quanto? 3 cachorros quentes, eu lucro quanto? O lucro marginal, ele não mostra os 3 acumulados, ele mostra cada um deles no terceiro cachorro quente que eu vendo. Eu estou lucrando quanto? Agora observe
que a função lucro marginal, ela não mostra para mim o valor mínimo. Tipo, para eu abrir a minha empresa, qual é a quantidade mínima de peças que eu tenho que construir, que eu tenho que vender? No comércio, isso são as famosas metas. Aí muita gente no comércio faz assim, ó. Quando o comércio, a loja atinge meta, a meta atingida, eu começo a pagar comissão. Várias empresas também trabalham com meta. Você pode trabalhar numa empresa que fabrica calçados, por exemplo, e você vai ter lá que a sua produção de calçados é de 150 calçados por dia. Esses dados são acostumados a quem não tem nível superior a virem para a gente pronto. O que vocês aprenderão comigo agora nesse momento é como fazer a conta. Quem faz essas contas das metas é o administrador financeiro. Logo, logo serão vocês que vão estar passando para os gerentes de fábrica, para todo mundo, quem são as metas. Então, a primeira coisa que nós estabeleceremos na meta será o ponto de equilíbrio. Quantas peças eu preciso vender? Quantos cachorros quentes eu preciso vender? Quantos sapatos eu consigo fabricar para que minha empresa comece a lucrar? É o ponto zero, é o mínimo que eu tenho que vender para não ficar no prejuízo. Então, essa fórmula aqui, onde Q é a quantidade produzida, ou quantidade a ser vendida, ou o número de projetos do escritório de arquitetura a serem feitos por mês, é o Q. É aquele mesmo Q das outras fórmulas que eu passei para vocês. É a famosa demanda. A gente fala demanda porque nem sempre eu tenho uma quantidade a ser vendida. Se eu trabalho, por exemplo, sou administrador do Uber, observe que o Uber não tem lá um sapato para ser vendido, ele tem um serviço a ser oferecido. Então, nesse Uber, que é a demanda, eles contam a demanda por quilômetro. Por isso que a gente usa Q e fala de demanda, porque serve para qualquer empresa de capital aberto, de concorrência perfeita, que trabalhe com uma certa quantidade de produtos a ser vendido. A quantidade do Uber, a demanda do Uber, o que a empresa Uber demanda por quilômetros rodados. Quanto mais quilômetros rodados, mais a empresa Uber aumenta a sua receita. Professor, Pois não. o ponto zero é o cume da parábola. Não, é o contrário. Seria o ponto mais baixo da parábola, é onde eu começo a lucrar, onde começa a aparecer o meu lucro, senão não tem. O máximo é assim, ó. Explicar para vocês aqui de novo, ó. O ponto máximo que eu obtenho com lucro marginal, ele é o cume lá, o ponto mais alto da parábola. Nós chamamos isso em matemática de ponto de inflexão. É o meu lucro máximo, é a hora que a parábola fica mais alta. Isso eu obtenho com a função lucro marginal, certo? Agora o ponto de equilíbrio, ele me mostra o mínimo. Olha só, não compensa eu abrir uma barraca de cachorro-quentes gigantesca, linda, tem um custo fixo enorme, tenho tudo bacana, saio e vendo um cachorro-quente só. Então a pergunta que o gestor financeiro, o administrador financeiro tem que fazer é: com uma barraca desse tamanho, com, por exemplo, 2 funcionários, qual é a quantidade mínima de cachorros quentes que eu tenho que vender para que eu saia no 0 a 0? Não estou falando sobre lucro, estou falando sobre nada. Para sair no 0 a 0. Quando uma empresa sai no 0 a 0, ela já tem equilíbrio financeiro. É a partir daí que ela começa a lucrar. Como veremos mais para frente, isso é muito utilizado em finanças públicas, que aí não chama mais finanças, chama orçamento, que vocês verão aqui comigo também. Por isso que é administração financeira e orçamentária. No público, tem que sempre dar 0 a 0, porque numa repartição pública o objetivo não é dar lucro, é, abre aspas, queimar todo o orçamento, ou seja, executar a política orçamentária. Mas aí numa empresa privada não, tem que dar lucro. Conseguiu entender a diferença entre os dois ou ainda ficou meio enuviado? Entendi. Professor, poderia explicar novamente a diferença entre os dois? Claro, claro. Lembrando que isso vai ficar ainda mais claro quando nós estivermos fazendo exercícios, tá? Mas vamos lá. Imagine que eu abri agora aqui uma loja de calçados. Aí você é contratado como administrador financeiro dessa loja de calçados. Aí o gerente olha para você e fala assim, ó, qual é o número mínimo de calçados que a gente tem que vender? Porque eu preciso de uma meta para poder trabalhar, o gerente.
Senão, vou concluir que eu posso dispensar os funcionários, posso fazer qualquer coisa, quando não, tem uma quantidade mínima a ser vendida. Essa quantidade mínima, e não a máxima é obtida pelo lucro marginal. E a mínima, a quantidade mínima que eu preciso vender para sequer sair no 0 a 0 absoluto, para eu conseguir igualar os custos com a receita. Ó. Pensa, vamos pensar um pouquinho. Ó. Vou até mostrar minha luzinha aqui para vocês verem como eu estou certo. Ó. Observem o seguinte, talvez matematicamente para alguns fique mais fácil. Ó. Lucro é igual a receita em função da quantidade vendida menos custo em função da quantidade vendida, da demanda, do quanto eu tenho que vender. Até aí vocês concordam, né? Agora observe quando a receita é exatamente igual ao custo. Ó. Quando a receita é igual ao custo, vê se vocês concordam comigo. Ó. Quando eu subtraio dois valores iguais, o resultado disso é zero. Então, toda vez que a receita for igual ao custo, eu tenho o meu chamado ponto de equilíbrio. Isso é importantíssimo. Professor, mas o senhor está ensinando a gente a lucrar zero? Não é que eu estou ensinando a lucrar zero. Isso é importantíssimo para um administrador financeiro, porque nesse ponto aqui, o ponto de equilíbrio, eu sei que a minha meta é que minimamente eu preciso vender. Porque quem já trabalhou em comércio e indústria sabe que as vendas não são iguais todos os dias, a demanda não é igual todos os dias. Então, eu preciso ter o mínimo que eu posso vender para sair no 0 a 0 e tem o máximo que eu consigo vender para que meu lucro seja máximo. O lucro máximo é obtido pela função lucro marginal, o equilíbrio, ponto de equilíbrio, é obtido a partir dessa fórmula que eu mostrei para vocês agora. Vou voltando aqui, ó. Quando receita e custos são iguais, que é o ponto em que eu tenho equilíbrio financeiro, o lucro é igual a zero. O lucro sendo zero, eu vou pensar assim, ó, não estou ganhando, mas também não estou perdendo. Lucro é igual a zero, estou em equilíbrio financeiro. Minhas finanças estão meramente equilibradas. Lembrando que a função do administrador financeiro não é manter receita e custo em equilíbrio, é sempre ter lucro. Para ter lucro, eu tenho que aumentar a receita e diminuir custo, sempre. Mas eu preciso saber onde começar. Dando um exemplo de indústria, por exemplo, quem conhece alguém que trabalha em indústria automobilística, por exemplo, eles trabalham com o conceito de layoff. O que é layoff? Simplesmente ele dispensa todos os funcionários e coloca os funcionários em férias coletiva. Por quê? Porque a empresa perdeu o equilíbrio financeiro. Ó. Custo ficou maior que receita, estou vendendo pouco. Mas aí o administrador não pode se contentar com essa visão simplista. É assim, ó, agora acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. O equilíbrio financeiro vai dizer para mim quanto é pouco. Por exemplo, se o resultado for 300 carros de uma indústria automobilística, significa que se eu produzir 300, eu estou no 0 a 0. Se eu produzir 301, eu começo a lucrar. Se eu produzir 299, eu tenho prejuízo de 1. É isso que quer dizer. Diferente do lucro marginal. O lucro marginal ele vai me mostrar quantos carros eu produzo para ter o lucro máximo. Lembrando que o lucro ele também dá um pico, ele bate lá no alto e se você passa daquele valor, ele começa a cair de novo. Está caindo o lucro, mas eu ainda estou lucrando. Então tem que o bom gestor financeiro, ele tem que saber fazer todas estas análises para depois interagir sobre elas. Agora eu vou mostrando com alguns exemplos. Ficou mais claro, gente, isso? Sim ou não? Gente, fala comigo. Oi, tão de mal? Sim. Sim, professor. Esse é o famoso ponto de equilíbrio, também chamada de análise custo-volume-lucro. Olha lá, é utilizada visando conhecer o volume de atividade necessária para cobrir os custos e despesas. Olha lá, ó. É só o necessário, o mínimo necessário para você cobrir custos e despesas.
Isso é chamado de equilíbrio financeiro. O que você ganha está cobrindo lucros e despesas. Se o que você ganha está cobrindo lucros e despesas, é uma empresa séria, uma empresa concorrente, faz parte de uma concorrência perfeita de capital aberto, é preciso que nós lembremos que até o salário do gerente, em alguns casos o salário do dono, do maior acionista da empresa, que ele fica lá, entra no custo fixo porque ele recebe salário. Então, se a empresa está no 0 a 0, se é uma indústria, por exemplo, ela tem saúde financeira porque ela está cobrindo os custos. E eu preciso saber quanto é o mínimo que eu preciso produzir para que eu cubra os custos e despesas. Então, vamos lá. Existe uma formulinha matemática básica, mágica, que me dá isso. Ó. Aquele que aparece nas funções, nós entenderemos esse que aqui como demanda mínima, tá? Então, eu prefiro chamar isso de QM, demanda mínima, ou alguns livros didáticos chamam de PE. Nós chamaremos aqui de Q com Mzinho embaixo, tá? Essa é a fórmula. Custo fixo dividido pelo preço menos esse CVU aqui, ó, é custo variável por unidade vendida. Então, quem é o preço mínimo para manutenção? É o custo variável dividido pelo preço que eu cobro no meu produto, menos custo variável por unidade. Por quê? Porque nós temos vários tipos de custo variável. Nós falaremos especificamente do custo variável por unidade vendida, por unidade produzida. Olha lá, o custo, despesa variável unitário e custo, despesa fixo. De onde que eu extraio esses valores aqui, professor? Eu extraio diretamente dos meus próprios exercícios, das informações que vocês virão advindas de demonstrativos contábeis. E hoje nós falaremos bastante, veremos alguns demonstrativos contábeis aqui. No curso de vocês não viram os demonstrativos contábeis ainda, né? Demonstrativo de imobilizado, DRE, que é o demonstrativo receita e exercício. Vocês ainda não viram, né? Não? Sim ou não, galera? Fala comigo aí, gente. O DRE a gente já viu, professor. Já viram? Ai, que bom. Mais fácil para mim. Agora aqui numa função, ó. Agora eu tô olhando para uma função, um exercício prático matemático, ó. Olhando para cá, aonde que eu vejo quem é custo fixo e custo variável por unidade? Simplão assim, ó, gente. Esse número que não depende de quê? Não depende da demanda, não depende da unidade, da quantidade produzida. Ele é o que nós chamamos de custo fixo, ó. Se esse fosse um dado verdadeiro, advindo de uma empresa, ó, ele dissesse assim para você: minha função custo, ela é assim, ó, é demanda ao quadrado menos 12 demanda mais 2.500. Esse valor aqui, esse 2.500, é o que nós chamamos de custo fixo. Esse 12 que está na frente do Q aqui, ó, o 12 que multiplica o Q, é o que nós chamamos de custo variável por unidade. Numa indústria, é a mão de obra. Numa empresa de arquitetura, é, por exemplo, o meu gasto com software para fazer o desenho, o meu gasto com gasolina para visitar a obra. Quanto mais obra eu tenho, mais eu gasto com gasolina. Se bem que gasolina depois vai entrar em despesa, né, no caso de uma empresa de arquitetura. Mas o gasto com software, o AutoCAD, por exemplo, entra aqui, ó. Dependendo do contrato, você consegue alugar o AutoCAD, literalmente aluga um aplicativo e quanto mais você o utiliza, mais você paga. Enfim, tudo aquilo que varia com a quantidade produzida aparece numa equação aqui, ó, gente. Aqui, ó. E esse daqui, ó, que aparece aqui, o preço. O preço, ele é fornecido, o P de preço, ó, preço de venda unitária. Ou ele é fornecido com o exercício, ou depois vocês verão que ele também pode ser calculado. Como que eu monto o preço de um produto? Como que eu monto o preço de um produto? Na função, sempre o preço também pode ser encontrado aqui, ó. O preço é o número que está na frente do que na função receita, ó. Nesse caso aqui seria 1, quando não tem nenhum número aparecendo aqui é 1.
Se a receita fosse dada por esta função aqui, a receita sempre tem essa carinha aqui, a gente. A função receita é 1.200x. Da onde você tira o preço por unidade do meu produto? O preço por unidade está aqui, ó, o pezinho minúsculo, o preço por unidade. É claro que depois nós também aprenderemos como compor o preço por unidade, mas esse é o preço, ó. Se der tempo, veremos ainda hoje, mas se não der tempo, não veremos hoje. Professor, então toda vez que tiver um número e x é o preço por unidade? Na função receita, tá? Sim. E na função custo, olha só para essa função custo aqui, por exemplo, ó. Vou escrever uma função custo qualquer, poderia ser uma função custo real, ó. Opa, só deixa eu colocar em função da quantidade de peças produzidas. Vamos supor que seja assim, ó. 12Q mais 15.000. Olha só, isso aqui é o que nós chamamos de CF, é o custo fixo. Isso aqui é o que nós chamamos de CVU, custo variável por unidade vendida. Porque olha só, pensemos comigo aqui, ó. 15.000 não varia. Se ele não varia em função do que, se ele não varia, logo ele é custo fixo. Agora, olha só, quero saber o custo para uma peça produzida. O custo para uma peça produzida, basta que eu onde está aqui ali, eu substitua por 1. Ó. Então, para uma peça produzida, eu tenho um custo de 12. Para 2 peças produzidas, eu tenho um custo de 24. Para 3 peças produzidas, eu tenho um custo de 36. Para 4 peças produzidas, eu tenho um custo de 48. Esse custo ele varia de acordo com a quantidade produzida. Ó. Então, nós chamamos de custo variável unitário. Olha essa função custo, que às vezes a função custo também pode ser de segundo grau. Ó. Função custo. Vamos imaginar que uma função custo seja assim, ó, que é o quadrado mais 15Q mais 1.200. O que o administrador financeiro tem que enxergar no momento que ele olha para cá? Ó? Ele enxerga o seguinte, ó, isso aqui é custo fixo, esse 15 que está aqui, ó, é custo variável por unidade. Esse daqui é o chamado custo variável total. Nós vamos chegar nele ainda, mas é bom que você já se acostume com esse termo também, é o CVT, custo variável total. Quer dizer que esse varia de acordo com as unidades que são medidas, com as unidades são produzidas, esse também varia, mas esse daqui está relacionado a outras questões que nós veremos a seguir. Por exemplo, se eu trabalho numa indústria, quanto mais tempo de máquina ligada, maior é o meu gasto com energia elétrica. Vê se vocês concordam com essa minha afirmação. Ó, trabalho numa empresa e falo, ó, quanto mais eu produzir, mais eu ganho dinheiro. Só que aí meu gasto com energia elétrica começa a ficar tamanho, porque o gasto com energia elétrica no mundo todo funciona assim, ó. Se eu uso uma determinada quantidade de quilowatt-hora, o meu gasto é tanto. Se eu ultrapasso, vamos supor que eu pague R$3 no quilowatt-hora. Só que se eu ultrapasso 150 kW por dia, meu custo por quilowatt-hora ele vai para R$9 por hora. A energia elétrica funciona assim, tanto principalmente para a empresa, tanto que vocês podem ver que tem faixa vermelha. Por quê? Porque começa a interferir na capacidade de produção de energia elétrica daquela cidade. Se a cidade permite que você utilize eletricidade à la vontade, do jeito como você quiser, você pode não ter demanda oferecida pela própria empresa de eletricidade. Então funciona assim. Então, por exemplo, esse custo variável total aqui não é custo variável por unidade. Aqui, conforme nós veremos, depois nós veremos a composição de cada uma das variáveis e do custo fixo dessa função custo total aqui, ó.
Mas o que eu quero que vocês entendam só por enquanto é que bater o olho numa função custo, ó, se ela for do segundo grau, significa que assim, ó, o custo é uma parábola e funciona assim, ó. De acordo com a quantidade produzida, meu custo pode ser maior ou menor. Se meu custo é uma reta e ele tem essa cara aqui, ó, significa que ele tem essa carinha aqui, ó. Esse é o gráfico de uma reta, tá, gente? Aquele lá é de uma parábola, esse aqui é uma reta, ó. Mais 1.100. Significa que meu custo só varia de acordo com a quantidade produzida. Não tem outros fatores como energia elétrica, clima e tudo mais que faz meu custo se transformar numa parábola. Mas independente de qual seja o tipo de função custo, um bom administrador tem que saber olhar para ela e identificar, ó, por exemplo, essa eu colocarei aqui para vocês, ó, 2x² mais 10x mais 100. Ó, tem que saber olhar para cá e identificar, ó, custo fixo, CVU, custo variável por unidade, 2 aqui, custo variável total. Ou, em alguns casos, alguns livros chamam de custo variável por produção. Então, tem que saber identificar. Então, voltando a falar do equilíbrio financeiro, da onde que nós tiramos as informações para colocar nessa formulinha aqui, ó, do próprio exercício. Vamos ver se tem algum aqui para a gente fazer. Tem esse aqui que já vou resolver com vocês já, mas na outra lista também tinha. Vou abrir a outra aqui. E aí a gente vou utilizar o próprio exercício da lista para a gente aplicar o que não tinha na lista 1, mas a gente pode aplicar, podemos aplicar a ela também. Por que não abriu? Aqui. Esperar abrir, tá, gente? Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui e vamos estender a ideia dele de novo, ó. Considere que uma empresa atue no mercado de concorrência perfeito e tem o seu custo mensal dado por custo total é igual a 3x² menos 6x mais 15, sendo o preço de venda tomado no mercado com o valor de R$20. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa a quantidade X que deve ser produzida para que se obtenha lucro máximo. Troquei isso daqui porque era uma questão de concurso público, então não coloquei as alternativas. Brincamos um pouco com esse exercício. Vamos brincar mais com esse exercício. Se esse mesmo exercício aqui tivesse perguntado assim para vocês, qual é o ponto de equilíbrio? Ou que é a mesma coisa, ó, perguntasse assim, ó, qual é a quantidade mínima de peças a serem produzidas para que a empresa mantenha a saúde financeira? Ou assim, ó, qual é a quantidade mínima de peças que nós teríamos que produzir nessa empresa aqui, ó, para que eu mantivesse o equilíbrio financeiro? Sempre que se referir a essa palavra, estou me referindo especificamente a esta fórmula aqui, ó. Vou escrevê-la de novo para você. Pois não. Uma pergunta, boa noite. Boa noite. O senhor falou de produção. É produção ou venda? Depende do ramo de atividade. Por isso que eu prefiro sempre... É porque eu tenho que utilizar uma das duas palavras para tornar o exercício mais prático. Mas a sua pergunta é excelente. Agora, que vocês já entenderam, eu vou chamar de demanda, tá? Porque tem indústria que ela não vende direto para o mercado, ela fabrica para ela mesma. Então, pode ser produção, pode ser venda, igual eu falei, num escritório de arquitetura, quantos projetos eu faço? Se for escritório de advocacia, quantos processos eu pego? Por isso que esse que é chamado de demanda, depende do seu ramo de atividade. Respondido ou não? Ainda ficou meio nuviado. Não, entendi, professor. É que eu tenho na mente, por exemplo, se eu produzir e não vender, eu estou gastando, não estou lucrando, né? Mas tudo bem, já entendi. Certo? Não, sim, mas olha só, existem, por exemplo, empresas que dentro delas funcionam subempresas, eu não preciso vender.
Vou dar um exemplo clássico para vocês da empresa de rolamento, que fica aqui perto de casa, a NSK. Ela tem o ramo dela que produz o anel do rolamento, o anel A e o anel B, o de dentro e de fora. Tem a outra empresa, dentro da mesma empresa, que produz o rolamento. Tem a outra empresa que faz o tratamento térmico no rolamento. Tem a outra empresa, são mini empresas dentro dela, que faz a montagem do rolamento. Então, quando você vai administrar um desses subsetores, você não precisa necessariamente falar de venda, você vai falar de produção. Que no caso seria demanda, né? Beleza. Demanda. É por isso que em administração financeira eu sempre uso esses termos de venda, produção. Coloca assim, ó, esse aqui é quantidade de demanda. É quantidade que eu preciso, demanda. O que eu preciso é demanda. Eu preciso de água, estou com sede, eu tenho demanda por água. Se você tem uma sociedade que está com sede, você tem uma demanda por água. Agora temos uma demanda por vacina. Então nós vamos chamar de demanda. E assim, essa demanda pode ser a quantidade de processos que um advogado tem que pegar por mês, pode ser a quantidade de sapatos que uma loja pode vender, pode ser a quantidade de cadarço que uma empresa tem que produzir para mandar para outra parte da mesma empresa para montar o sapato e vender o tênis. Então, o que é demanda? Então, o que mínimo, eu vou colocar esse M aqui embaixo, a minha demanda mínima, o que mantém o meu equilíbrio financeiro. Portanto, em alguns livros didáticos ou concursos públicos, vocês também podem encontrar como PE. Ele é dado por custo fixo sobre preço de venda, ou, se não for preço de venda, nesse preço aqui, no caso da indústria, o que entra ali, que a gente usa outro termo, é valor operacional. Valor operacional e preço é a mesma coisa. Só como eu não vendo no mercado, eu chamo simplesmente de valor operacional. Mas aqui a gente vai chamar de preço, utilizar a letra P, mas também pode ser valor operacional, tá? Menos custo variável por unidade. Essa é a formulinha do meu famoso ponto de equilíbrio ou equilíbrio financeiro. Agora vamos dar uma olhadinha com calma lá no exercício que eu estou sugerindo que nós estudemos melhor. Olha só. Tá ele aqui. Vamos tirar então aqui do custo fixo quem é cada um deles. Do custo total, aliás, desculpe. 15 é custo fixo. Então já vem aqui, coloca aqui no cantinho para lembrar depois. Custo fixo desse exercício 1, que nós vamos calcular o ponto de equilíbrio. O custo fixo é 15. Custo variável por unidade. Sai lá da fórmula também. Tem que bater o olho na fórmula e já identificar diretamente na fórmula. Custo fixo por unidade, 6 é o número que multiplica o x, é o módulo do número que multiplica o x, ou seja, independe do sinal. Então, 6, vamos colocar lá, é o 6. E o preço, está lá no exercício também, vamos ver o preço de venda, o P é 20. Observe que já tenho todos os dados disponíveis para eu poder executar o meu cálculo. 6 não, que 6, professor Borrego. Volta lá, é 20. 6 é o anterior. Meu Deus. P é 20. Gente, por favor, até aqui, dúvidas? Da onde eu peguei esses valores? Lembrando todo. Não, professor, tranquilo. Né? Professor, Tranquilo. Pois não, pode falar. você pode voltar lá na questão? Tá aqui. Ah, tá. Era só para a dúvida do 15, mas ele é o fixo, né? Ele é o fixo. Numa funçãozinha, ele é sempre o número que não multiplica a variável, seja ela a favor de x, seja ela em função de x, seja ela a favor de q. O número que aparece sozinho é o que nós chamamos de custo fixo. Tá, e o 3, no caso, ele é o quê? Aí. Excelente pergunta. Aqui o 3 é uma coisa chamada custo variável total. É o que nós veremos a seguir. Por enquanto ele não entra na fórmula. Aí eu ia dizer para vocês, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Ah, tá bom, Ele obrigada. varia, mas ele varia de outra forma. Ele varia numa forma que nós chamamos de
exponencial, ele não é custo fixo por unidade, ele é custo fixo operacional, custo fixo por produção. Tá? Tranquilo? Tá bom. Respondido a pergunta? Aí não entra na fórmula por enquanto. Aí vamos lá. Quem é a quantidade mínima que essa empresa tem que produzir para manter o equilíbrio financeiro, para manter o ponto de equilíbrio? Só jogar na formulinha. Vai ficar 15 dividido por P, que é 20, menos CVU, que é 6. E se está entre parênteses aqui embaixo, só para localizar administradores numa calculadora. Pegando a calculadora, se vocês estiverem com a científica, como que nós faremos a sintaxe, a digitação na calculadora? Você faz assim, ó, 15 dividido por, abre parênteses, 20 menos 6. Fecha o parênteses da calculadora. Porque se você não colocar o parênteses, a calculadora faz assim, ela faz 15 dividido por 20, do resultado ela tira 6. Quando eu coloco na calculadora 15 dividido por, abre parênteses, 20 menos 6, aí ela já dá o resultado direto. Ó. Isso vai dar 1,07. Usar duas casas, que é o usual após a vírgula. Então, ó, o que significa na prática esse 1,07? Eu não sei se vocês se lembram na aula passada, para nós brincarmos um pouco com esse exercício, eu comecei a dizer que essa era uma empresa que fabricava pregos. Vocês estão lembrados? Vamos imaginar que essa seja uma empresa que fabrique pregos. Quer dizer que, se eu fabricar um prego, eu estou no prejuízo. Ó, passou de 1. A partir do segundo prego, começa a ter lucro. E não sei se vocês se lembram que nós fizemos a conta do lucro marginal lá e com 2 pregos eu já chego no lucro máximo nessa empresa. É claro que, evidentemente, pela própria natureza da função custo aqui, ela não deve ser uma empresa de pregos. Uma empresa que tem uma função como essa aqui deve ser uma empresa de mísseis ou de foguetes. Fabrico um foguete, tenho lucro. Fabrico 2, lucro máximo. Fabrico 3, volta a cair meu lucro. Mas é só um exercício hipotético. Agora sim, nós estamos quase fazendo a análise desse exercício geral como se fosse um exercício verdadeiro, ó. Então, vamos lá. Qualquer quantidade que eu fabrique menor que 1, ao invés de prego, vamos imaginar que seja uma grandeza constante. Essa empresa ela produz toneladas, e aí sim aquele valor começa a fazer sentido, ó. Toneladas de soja. Se eu fabricar 1 tonelada de soja, tenho prejuízo. Se eu fabricar 1,07, 1 tonelada e 70 quilos, eu estou no 0 a 0. Se eu começar a fabricar qualquer valor a partir disso, meu lucro começa a ficar positivo. Se ao invés de 1 tonelada e 70 quilos, eu produzo 999 quilos, prejuízo. Então, para eu ligar o primeiro botão da minha fábrica que produz toneladas de soja e ficar pelo menos no 0 a 0, arcar com todas as dívidas da minha empresa, eu preciso produzir no mínimo 1 tonelada e 70 quilos de soja. Gente, pergunta para vocês, é só para eu bolar as próximas listas de exercícios, tá? E aí eu preciso saber de vocês mesmo, porque tem turma que prefere de um jeito, tem turma que prefere de outro, então aqui eu preciso da participação de vocês. Vocês acham melhor fazer análise puramente matemática, como desses aqui? Para vocês entenderem o exercício, é melhor colocar uma empresa de soja, uma empresa de prego, uma empresa de parafuso? O que vocês acham? Para mim, se Pode ser ilustrando, professor. Tanto faz para mim. Tanto faz. Eu prefiro colocar assim, porque nos concursos públicos é mais comum cair desse jeito aqui, tá? Mas se pro entendimento for melhor associar algumas coisas reais, aí eu coloco. Mas pode ser assim mesmo então, né? Assim tá tranquilo. Joia. Entenderam o que é esse quantidade mínima aqui ou ponto de equilíbrio, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. No caso, se ele for menor que esse 1,7, ele está no prejuízo. Maior, ele está no lucro, é isso? Exato. Não importa no lucro, não importa se o lucro é o máximo ou está produzindo o mínimo que eu preciso para começar a lucrar.
O que importa é que 1 tonelada e 70 quilos, eu tô no 0 a 0. 1 tonelada, 70 quilos e 1 grama, eu já estou começando a ter lucro positivo a partir de 1 grama. Esse é o ponto de equilíbrio, é o 0 a 0. Professor, no ganho, no perco. Pois não. É 700 quilos, né? 700 se ele tivesse aqui, ó. O 7. Aqui é 70 quilos mesmo. Ah, perfeito. Certo? Entenderam, galera? Vamos lá, gente. Eu gosto de dúvida. Sim, Dúvida senhor. agora é a hora. Gente. Olha, é melhor ir fazendo, porque não é muito facinho, não. Tá, vamos lá. Agora sim eu farei o que nós chamamos em AFA, Administração Financeira e Orçamentária, de análise geral desse exercício aqui. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver então para essa funçãozinha custo aqui, ó. Certo? E vamos fazer o que o exercício está pedindo, ó. Vamos ver o lucro máximo. Lembrando que para ver lucro máximo, ó, eu tenho que primeiro obter a função lucro. Eu não vou chamar de Q, porque tá. Vou chamar de Q sim, apesar de estar em X, eu vou estipular aqui, ó, que X é igual a Q, quantidade produzida. E vamos imaginar que produz soja, esse Q aqui está em toneladas de soja. Essas são informações adicionais aqui do exercício. Então vamos lá, ó. Eu quero ver o meu lucro em função de quê? Lembrando quem é lucro. Ó. Lucro é receita menos custo. Olhando, agora estou fazendo análise geral daquele exercício. Agora, para depois a gente começar a usar os gatilhos, a gente saber onde a gente pode mexer para fazer essa empresa lucrar mais. Aí que a administração financeira e orçamentária começa a ficar mais legal, tá, gente? Mas por enquanto vamos dar uma olhadinha. Ó. Lucro em função de quê? Então ficará assim, ó. Que é receita? Gente, uma empresa só pode ter uma receita. Se você diz que você vende chocolate, mas você tem receita de vindas de outros lugares, a empresa é acusada de peculato, porque na hora que vai abrir a documentação da empresa, ela tem que dizer a sua atividade fim, tá? Então não pode de jeito nenhum. Então vamos lá, se ele produz soja, então vê se vocês concordam comigo. A única receita advinda dessa empresa é da venda de soja. Se a única receita é a partir da venda de soja, quanto mais toneladas de soja eu vendo, a R$5, mais eu lucro. Então vou escrever aqui no cantinho. Quem é a função receita dessa empresa de soja? É 20, que é o preço da tonelada da soja, vezes a quantidade de toneladas produzidas. Se eu produzo 1 tonelada, eu tenho R$20. Se eu produzo 2 toneladas, eu tenho R$40 e assim sucessivamente. Então a receita é 20Q. A custo, função custo, foi me dada aqui, ó. E novamente, ao invés do X, como eu estabeleci que X é igual a Q, quantidade produzida, eu vou trocar por Q. Vou trocar por Q. Então a quantidade está ali. Então quem é C em função de Q? Vou escrever mais para cá, senão não cabe. Essa funçãozinha custo é maior. C em função de Q é... Vamos olhar lá para o exercício de novo, ó. 3x ao quadrado menos 6x mais 15. No caso aqui vai vir aqui, ó. 3... Não tá pegando aqui, luzinha no cantinho. Vamos ver se agora pega. 3q quadrado. Oh, meu Deus. Menos 6q mais 15. Não pegou legal a luzinha aqui. Mas na hora de eu colocar aqui, acho que vai ficar claro, né? Então, quem é lucro? Ó, receita, 20Q, menos tudo aquilo que é a função custo. Ó. Coloque ela dentro dos parênteses. Ó. 3Q quadrado, porque é menos tudo. Ó. Menos 6Q mais 15. Daqui eu vou sair com a função lucro. Para quê? Para ver meu lucro máximo. Então, ó, quem é a função lucro? Função lucro, só organizando aqui. Fazendo a distributiva do sinal, ó, só ver aqui. Ó, se o custo é sempre negativo, porque ele é retirado da receita, custo é, abre aspas, perda.
eu tenho que deixar tudo isso aqui negativo. Então fica assim, ó. 20Q. Deixa eu apagar aquele pedaço ali, porque eu tô com a impressão de que ele vai me atrapalhar. (20Q) menos 3Q ao quadrado mais, por quê? Menos com menos dá mais. 6Q menos 15. Já estou quase obtendo a função lucro, ó. Lembrando que vou obter a função lucro, porque depois com a função lucro marginal, eu vou obter o lucro máximo. Ó. Vamos lá. Minha função lucro, então, ficará assim, ó. Agrupando os termos semelhantes, sempre o valor com maior expoente vem para frente. Menos 3Q ao quadrado. Atenção, tá? Numa função lucro, esse número que fica na frente do Q ao quadrado, ele é sempre negativo. Porque esse A de uma função do segundo grau negativo indica a concavidade da parábola voltado para baixo. Então tem lucro máximo. 20Q mais 6Q vai ficar 26Q menos 15. Essa daqui é a minha função lucro, extraída só a partir dos dados do exercício, ó, função lucro. Tá ela aqui. Agora, a primeira coisa que um administrador financeiro sempre tem que fazer é obter a quantidade máxima de peças que eu tenho que produzir para que meu lucro seja máximo. O lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a zero. Então, tenho que fazer agora lucro marginal. Então, farei ali o lucro marginal. Meu Deus, chatizei. Lucro marginal. Para obter o lucro marginal, basta derivar a função lucro. Ó, por isso, os exercícios de derivada. Vamos derivar esse aqui? O 2 cai aqui para frente. 2 vezes menos 3 ficará menos 6Q. Porque aqui é menos 1. Derivada do Q sozinho é 1. 26 vezes 1, 26. E derivada do fixo, derivada da constante é 0. Essa é a função lucro marginal. Agora, em posse da função lucro marginal, quando o lucro é máximo? O lucro é máximo quando o lucro marginal é igual a 0. Ó. Então, quando que será o lucro máximo? Quando o lucro marginal for igual a 0. Ou seja, quando menos 6Q mais 26 for igual a 0. Só isolar o Q, uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Ó. Portanto, 6Q é igual a menos 26. Continuando aqui do ladinho, ó. O menos 6 está ali multiplicando, vai ao segundo membro dividindo. Portanto, Q será igual a... Eu corto o Q assim para não ficar parecendo com 9, tá, gente? Menos 26 sobre menos 6. Menos com menos dá mais. 26 dividido por 6. Se fosse 26 por 4, daria 6. 26 dividido por 6 vai dar 4,33. Então, ó, meu lucro é máximo quando eu produzo 4,33 toneladas de soja, conforme já havia feito para vocês na outra aula e mostrado no gráfico. Então, beleza, ó. Esse é o meu lucro máximo. E guardem ali junto com vocês também a função lucro, que lembrando que a função lucro é menos 3Q ao quadrado mais 26Q menos 15, ó. Essa é a função lucro. Professor, no caso, para
saber o lucro máximo, tem que fazer esse passo a passo. Isso, esse é E o lucro. aquele que nós fizemos, Pode falar, desculpa. aquele que nós fizemos primeiro, no caso, não é o lucro máximo, é a função do lucro só. Aquele lá é o lucro mínimo, é lucro igual a zero. Ah, tá. Não é mínimo porque o lucro pode ser negativo. Se você for um mau administrador, você vai dar lucro negativo. O lucro negativo é conhecido como prejuízo. Então, o mínimo não é a palavra certa. Aquele cálculo lá é o lucro zero. Lucro 0, 0, 0. Que deu 1,07, né? Vou esperar aí um pouquinho, só um minutinho para quem quiser copiar. Agora vamos lá. Aqui é a quantidade máxima. Quantidade máxima quer dizer quantidade que eu produzo para que meu lucro seja máximo. Aqui, se eu produzir 3, quer dizer que eu ainda tenho lucro. Legal, ainda tenho lucro. Mas meu lucro não é máximo, mas tem lucro. Se eu produzir 2 toneladas, ainda tenho lucro. Ele só não é máximo, mas eu estou lucrando. Aqui é o lucro máximo. Ó. A partir disso daqui, produzir 5. Não é o lucro máximo, mas ainda estou lucrando. Produzir 8, produzir 9. Não é o máximo, mas ainda estou lucrando. Agora a pergunta é, qual é a minha produção mínima? Nós já calculamos, mas nada custa calcular de novo para que aprendamos, ó, e decoremos, ó. Vamos lá, o custo fixo é 15, custo variável por unidade é 6 e nós temos que quantidade mínima a ser produzida, também conhecida como custo, como ponto de equilíbrio, é custo fixo dividido por preço por unidade menos custo variável por unidade. Aí nós substituímos lá isso aqui na fórmula, ficou assim, ó, custo fixo era 15 dividido pelo preço de unidade, que é 20, menos o custo fixo, que é 6. Aí fazendo isso na calculadora, vou até fazer de novo isso mesmo, ó. Custo variável, custo fixo, preço por unidade, as 3 informações que eu preciso para ver o mínimo. Agora eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Fazendo de novo na calculadora, 15 dividido por, abre parênteses, 20 menos 6, fecha parênteses, tudo isso igual a 1,07. 1,07. Olha aqui que bacana, ó. Olha que bacana. Guardem esse número, ó. O que você, como gestor financeiro, como administrador financeiro dessa empresa que produz soja, vai dizer para todo mundo, ó? Você vai chegar lá no gerente de vendas e vai falar assim, ó: não importa o que você faça, cara, eu preciso no mínimo vender 1,07 toneladas de soja. Não importa o que você faça, a gente tem que vender isso. Porque isso é custo mínimo, é o que eu preciso para manter a fábrica. Você vai dizer lá para o seu gerente assim também, ó. E o máximo que essa fábrica consegue produzir para dar lucro, porque a partir daí o lucro começa a produzir, é minha produção máxima. Então você vai cuidar para que não passe disso, a quantidade máxima. Já usei o M ali, portanto não vou usar a quantidade máxima, o M de novo, vocês concordam? Há livros didáticos que eles trazem assim, ó. Mínimo, máximo, porque é lucro máximo, ó. Qual é o máximo? 4,33 toneladas. Tá ficando mais claro, gente? Dentro dessa margem aqui é que nós vamos trabalhar. Produzo 2 toneladas. Legal, tô lucrando, porque tá acima do mínimo, ó, mas não tá legal pro gestor financeiro. Ele tem que buscar isso, ó. Aí você vai dizer assim pro gerente, ó: isso aqui é o mínimo que eu consigo, ó. Se você conseguir isso aqui, eu consigo te pagar a comissão. Aí começa a brincadeira, fica legal, mais próximo do real. Sim, o gerente de fábrica, quem conhece sabe que ele é comissionado. Por quê? Porque ele vai sempre procurar se aproximar disso, ó. Aí você, como gestor financeiro ou grande executivo de uma empresa, ó,
Você pode dizer assim para ele: a cada tonelada que você passar, eu te ofereço 2% do lucro obtido. Opa, ele vai trabalhar feito doido. É porque essa empresinha que a gente viu aqui é sem vergonha. Qualquer empresa que tem esses dados aqui, depois eu vou mostrar isso para vocês também, como é que a gente analisa isso matematicamente. Ela é, abre aspas, sem vergonha, porque uma coisa muito mais próxima do real é vocês pegarem empresas assim, ó. Tem um balanço financeiro real aqui no que eu vou mostrar para vocês, no que eu vou mandar para vocês hoje, para vocês lerem, que será um dos nossos materiais de estudo, é esse balanço financeiro aqui, é esse demonstrativo financeiro, que está bem próximo do real, que vem aqui embaixo, ó. Isso é algo real próximo de uma empresa. Esse é o balanço patrimonial, ó. 100 mil de ativos circulantes, 5 mil de caixa, 20 mil de ativo circulante em banco, 20 mil de faturamento futuro, famoso contas a receber, 50 mil em estoque, olha lá, 50 mil de ativo realizável a longo prazo, 1 milhão e 300 mil de ativo permanente. Então, quando você chega para um gerente, você como executivo administrador financeiro, diz que você vai oferecer para ele 2% a cada tonelada sobre o lucro de cada tonelada produzida, porque você calculou e sabe que dá, porque aqui eu estou no 0 a 0, estou no meu equilíbrio financeiro, minha empresa já está saudável, legal, o gerente está vendendo legal, a galera de vendas está trabalhando, está faturando. Só que se chegar nisso aqui, prêmio para todo mundo rindo à toa. Esse é o lucro máximo que a empresa consegue. E aí eu consigo trabalhar aumentando minhas despesas, porque comissão de pessoas é dada em cima de despesas. E despesa sai direto do lucro bruto. Lucro bruto menos despesa é igual a lucro líquido. Então eu consigo aumentar a minha despesa desde que não seja proporcional. Em relação a isso falaremos na próxima aula. E galera, entenderam agora esse Q mínimo? Então vamos lá, ó. Para eu abrir a empresa, preciso pelo menos 1 tonelada e 70 quilos. 1 tonelada e 69 quilos, eu estou no prejuízo de 1 quilo de soja. Não abra a empresa. Nessa hora que não vendeu tudo isso, ou você está vendo que não vai chegar, às vezes não, na maioria das vezes, sempre é melhor desliga as máquinas e manda o funcionário embora. É o famoso layoff. Não manda embora de demissão, você manda para casa. Porque se você tá no vermelho aqui, ó, e continua mantendo o maquinário ligado, desperdício de energia, funcionário lá, você está aumentando o seu prejuízo porque o custo fixo não vai variar de acordo com a produção. Então você está tomando prejuízo. Então 1,69 toneladas, 1,069 toneladas. Tô no preju, galera. Não trabalha, vamos fechar a parte operacional. Por que eu fecho? Para redução do custo operacional. Opa, 1,07. Produz, arrebenta, estamos no 0 a 0. A empresa está sendo capaz de orçar todos os seus custos. Qualquer coisa acima disso, daqui até aqui, estou do meu lucro, a minha quantidade mínima, partindo para a minha quantidade máxima. Professor, e depois do máximo? Depois do máximo, meu lucro começa a cair. E depois a gente vai aprender a calcular também. Cai até quanto? Professor, você pode voltar na fórmula do lucro máximo? Posso. Só para... O lucro máximo ele é sempre obtido através do lucro marginal. O lucro marginal é a derivada da função lucro. O lucro é máximo sempre que a derivada da função lucro é igual a zero. Para aquele caso específico, nosso lucro marginal, para aquele exercício específico, tinha dado menos, vou tentar lembrar de cabeça, que se eu tiver errado vocês me corrigem, menos 6Q mais 26, né? Esse era o lucro marginal para aquele exercício especificamente. E o nosso lucro máximo foi de 4,33 toneladas. Valeu. Joia? Valeu. Galera, vamos lá, por favor, dúvida, gente? Vocês viram como a coisa vai ficando legal? Agora eu tenho o máximo e o mínimo.
Depois a gente vai falar de range, é o famoso gatilho de atividade operacional. Entre o máximo e o mínimo, vocês vão ver que um bom administrador, abre aspas, brinca bastante aí entre o máximo e o mínimo. Ou vou chamar de PE para não ficar confundindo um QM máximo e QM mínimo, tá? Ponto de equilíbrio para aquele exercício específico é 1,07, é o meu ponto de equilíbrio, toneladas porque atribui valor, nós estamos brincando com aquele exercício. E a minha quantidade máxima, ou Q máximo, ficou em 4,33 toneladas. Tá aí. 4,33 toneladas. 4,33. Depois do intervalo, vou mostrar para vocês porque esse lucro máximo, quando é uma função de segundo grau, ele é uma parábola, então ele funciona assim, ó. Por ser uma parábola, o lucro terá essa cara. Essa é a demanda. E aqui está o meu lucro. O lucro fica assim, ó, conforme vocês viram quando eu mostrei no gráfico. Uma parábola de concavidade voltada para baixo. Onde esse meio aqui, que é a quantidade máxima para que o meu lucro seja máximo. Só invertendo aqui, galera. Desculpa, coloquei errado. Erro meu, erro do professor. Só deixa eu corrigir um negocinho aqui. Volta lá. Olha aqui. É assim o gráfico, ó. Aqui fica a demanda, quantidade produzida, aqui fica o lucro. Então é assim, ó. Então 4,33 está aqui. Quando eu produzo 4,33, o lucro aqui ele é máximo. O lucro é máximo. Naquele ponto ali no 4,33, o lucro é máximo. Professor, e se por acaso eu produzir 4,35, ele já não vira máximo? Já está gastando mais também? Exato, ó, tá? Porque o gasto começa a ficar demais. Você começa a vir para cá, ó. 5 estaria mais ou menos aqui, ó. Você tá lucrando ainda, ó, mas você não tá lucrando o máximo. Aí esse aqui seria o 5, ó. Aí você vai no 6, tá lucrando ainda, ó, mas o lucro não é máximo. Agora outro, aí aqui estaria 1,71, ó. É quando você 71 não, 1,07, ó. Aqui é quando você começa a lucrar, tá vendo, ó? É aqui que aqui que 1,07 quer dizer, ó. Aqui é onde eu começo a lucrar. Agora a pergunta é: quanto eu produzo para que meu lucro volte a zero de novo? Já vou mostrar isso para vocês na volta do intervalo, tá? Eu preciso fazer o intervalinho, gente. Inclusive já está até passando, porque senão a gravação da aula fica muito grande, depois eu não consigo